Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Finalmente eu tô voltando, pessoal, e o vídeo de hoje está extremamente sensacional. Eu vou dar continuidade à nossa série sobre a história do Maranhão, né? Eu já fiz 2 vídeos falando sobre os primeiros habitantes e a fundação de São Luís. E hoje eu quero falar sobre a Batalha de Guaxenduba, que foi o momento em que os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão. Existem muitas coisas interessantes sobre essa batalha, muitas curiosidades, eu vou trazer no vídeo de hoje. Simbora! Então, como eu falei, já existem 2 vídeos aqui no canal onde eu falo sobre o primeiro momento, né, de ocupação aqui de São Luís. Então, é imprescindível que vocês assistam aqueles vídeos, porque eles, além de ficarem muito bons para quem está estudando ou para quem quer conhecer a nossa história, né, a história do nosso estado, vocês vão poder ter uma dimensão maior dos acontecimentos. Então eu não vou entrar em muito mérito em relação ao que eu já falei naqueles 2 vídeos, tá? Então, fazendo uma introdução rápida, né, os franceses chegam aqui na região de São Luís com a expedição de Daniel de la Touche, junto com algumas pessoas que ajudaram a patrocinar a expedição, como François de Razilly, tá? E eles fazem então essa ocupação. Mas uma coisa que eu não mencionei naqueles 2 vídeos e que vale a pena falar hoje é que os franceses e também os portugueses, eles utilizavam uma técnica bem desumana, né, que eles faziam o seguinte, né, os franceses, eles pegavam jovens, provavelmente da região da Normandia, e eles pegavam esses jovens e jogavam nessas regiões, né, da América, para que aquele jovem se integrasse àquela cultura, né? Não só aprendesse a língua nativa, mas aprendesse também a cultura. Então especula-se que esses jovens eles aprendiam tudo mesmo, desde da cultura até a questão de canibalismo e essas coisas. Essas pessoas, né, esses jovens, eles eram conhecidos como truchemens. Existe uma coisa interessante, é que os franceses perceberam nos indígenas uma possibilidade de apoio, né, de ajuda. Então, os franceses eles tiveram um relativo respeito por esses povos. Eles vão ter um tratamento de certa forma diferente do que os portugueses tinham, por exemplo, de extermínio. Não que não teve, mas eles perceberam que os indígenas poderiam ser úteis no processo de ocupação, no processo de colonização. Lembrando que a França queria fazer, na região aqui de São Luís, né, do Maranhão, a França equinocial. Inclusive nos vídeos lá eu explico por que França equinocial, porque esse nome, né? Os franceses não conseguiram esconder a sua presença no Maranhão, no Brasil, né, que oficialmente eram terras de Portugal, né, pelo Tratado de Tordesilhas. E, aliás, em relação ao Tratado de Tordesilhas, quando há a assinatura desse tratado, que é organizado pela Igreja Católica, dividindo o mundo entre Portugal e Espanha, o rei da França, na época, ele faz ele tem uma frase dele famosa, que é uma ironia. Ele fala: cadê o testamento de Adão, comprovando que o mundo seria de Portugal e Espanha. Então, nesse momento, já fica claro que ele não ficaria feliz com essa divisão, e que ele faria de tudo para também fazer uma colônia nas Américas. A notícia dessa ocupação francesa no Brasil, né, chega lá para o rei da Espanha, que também era rei de Portugal. Na época estava sob o governo da União Ibérica, que foi quando o rei da Espanha se tornou simultaneamente rei de Portugal, mas eles tinham sua autonomia, não era um único território, não era um único reino, mas o rei era basicamente o mesmo. Então o rei, ele coloca um camarada, né, que seria o próximo governador geral do Brasil. O Brasil já estava na época dos governos gerais, que foi uma tática que o rei de Portugal colocou na época, que era para tentar melhorar a administração do território brasileiro. O primeiro foi Tomé de Souza. Nesse momento ele escolhe um camarada chamado Gaspar de Souza. E foi Gaspar de Souza que chegou no Brasil com o intuito, entre alguns objetivos, de expulsar os franceses. E aí vai entrar uma nova figura, né, uma figura importante nesse contexto, né, as principais figuras, algumas eu já citei, o Daniel de la Touche, o François de Razilly, que eram os franceses, e vai entrar agora a figura do Jerônimo de Albuquerque, né? Inclusive, aqui em São Luís existe, né, várias avenidas com nomes famosos, inclusive existe a Avenida Daniel de la Touche e a Avenida Jerônimo de Albuquerque, né? Então, em homenagem a esses caras. Jerônimo de Albuquerque nasceu em Olinda, em Pernambuco, e ele era um mameluco. O que é um mameluco?
Um mameluco é quando o filho ele é do cruzamento entre um branco e um indígena, tá? O Jerônimo de Albuquerque, ele era filho de um português que também se chamava Jerônimo de Albuquerque, que inclusive é muito famoso aí na historiografia. Inclusive ele ficou famoso pelo codinome de o Adão Pernambucano. O Jerônimo de Albuquerque era filho de uma indígena chamada Maria do Espírito Santo. Hoje na historiografia existe muito debate, muito comentário a questão do indígena, né, da luta indígena e do quanto que houve um extermínio por parte do povo branco. Mas o que é pouco explorado, que eu percebo, é em relação às relações, né, esse tipo de coisa que acontecia. Por exemplo, o Jerônimo de Albuquerque, ele, em várias batalhas, ele também causa extermínio de indígenas. Só que ele era filho de uma indígena. Existiam relações com esses povos. Ele vai ter um contato muito grande com povos indígenas. Inclusive ele vai estudar em um colégio jesuíta. E essa integração e esse relacionamento que ele vai ter com os povos nativos, né, povos indígenas, vai ser importante na Batalha de Guaxenduba no futuro. Jerônimo de Albuquerque foi escolhido porque ele era um grande estrategista militar. Ele conhecia muito das táticas dos povos nativos, que ajudava a combater invasores e, enfim. Ele ajudou no combate, né, da defesa da capitania do Rio Grande. Então, muitos acreditam que era a escolha mais acertada. Houve algumas primeiras tentativas, né, de pelo menos ultrapassar algumas partes, só que foram fracassadas pelo Jerônimo de Albuquerque. Então, o governador-geral, ele decide, numa terceira tentativa, dividir a expedição para tentar um melhor desempenho. A expedição foi dividida entre Jerônimo de Albuquerque e Diogo de Campos Moreno, que era um importante militar que havia no Brasil na época, né? Só que essa divisão ela vai trazer alguns problemas, porque o Diogo de Campos Moreno, tá, que eu vou carinhosamente chamar de Moreno daqui para frente, ele vai ter alguns problemas com o Jerônimo de Albuquerque. Ele vai ter alguns embates de ideias. Ele não vai gostar das táticas que o Jerônimo vai querer utilizar no processo, porque ele achava, né, ele tem muito contato com a Europa, que as táticas europeias de guerra seriam mais eficazes. Mas eu vou falar disso mais para frente. A principal crítica do Moreno em relação ao Jerônimo é na questão nativa. O Jerônimo de Albuquerque ele tinha um relacionamento com os nativos de um certo respeito. Por exemplo, ele criticava o Jerônimo de Albuquerque por não punir aqueles nativos que eram espiões. Tá? Os franceses eles usavam nativos de espiões para ver o que estava rolando ali do lado português. Então o Moreno ele criticava muito isso. Só que o Jerônimo via que os nativos poderiam e eram importantes para essa expedição portuguesa. Tá? Os portugueses, vai chegar um momento que eles vão estar com um número muito pequeno, não só de mantimentos, mas de homens também em relação aos franceses. Inclusive essa expedição em algum momento ela vai ser chamada de a Jornada Milagrosa, justamente por isso. No dia 22 de junho de 1414, Jerônimo de Albuquerque partiu de Olinda por terra até o Rio Grande do Norte. Ele queria reunir indígenas flecheiros para a jornada. Alguns dias depois foram enviados 2 caravelões para aquela capitania com soldados e mantimentos. Aí em 21 de agosto os navios estavam prontos. Sob o comando de Diogo Campos Moreno, se encontraram com Jerônimo de Albuquerque em 26 de agosto. Em 5 de setembro foram por mar com as forças regulares e mais inúmeros guerreiros indígenas. Antes de chegar ao Ceará, Jerônimo decidiu seguir por terra com os indígenas que não estavam acostumados a viajar grandes distâncias pelo mar. Foi então que eles se encontraram no forte chamado de Forte Nossa Senhora do Amparo. Lá ele se reuniu novamente com Moreno. Antes deles se estabelecerem próximo aos franceses, eles efetuaram um reconhecimento. Aí em 26 de outubro de 1614, 8 embarcações entraram na Baía de São José, se fixando em Guaxenduba, próximo à foz do rio Muni. Foi construído um forte denominado Santa Maria de Guaxenduba. Em 19 de novembro de 1614, o Daniel de la Touche ele teria organizado e feito um ataque ao forte dos portugueses. Foi esse momento, né, o dia 19 de novembro de 1614, que é conhecido como o Dia da Batalha. Existe uma dúvida de como foi vencida essa batalha, porque fala-se muito da inferioridade, que inclusive é questionada hoje em dia por muitos historiadores, essa inferioridade portuguesa
no confronto. Então começou a circular na época muitas coisas, inclusive a questão da lenda, né, de que foi uma santa, né. Os portugueses, que eram em menor número, estavam ficando sem munição, quando Nossa Senhora apareceu para ajudá-los e transformou a areia em pólvora milagrosamente, mudando assim o destino da batalha. A teoria mais possível em relação ao fato dos portugueses terem ganhado foi que talvez a inferioridade numérica não fosse tão grande assim, e o fato de que os franceses eles lutavam aos moldes de guerras lá na Europa, né? E que eram muito diferentes das guerras que aconteciam, as guerras aqui entre os indígenas. Lá é campo aberto, artilharia, um monte de coisa. Aqui não. Aqui você vai ter que lutar em mata fechada. Inclusive, chega um momento em que a discordância entre o Jerônimo e o Moreno lá, o Jerônimo diz para o Moreno assim, ó, aqui a gente não está em Flandres, a gente está no Brasil, aqui é mata fechada, aqui a gente tem que usar as táticas nativas. Então talvez foi isso que ajudou no momento em que os portugueses ganham a Batalha de Guaxenduba. O que mais chama atenção em relação à Batalha de Guaxenduba não é a violência desenfreada, os massacres, e sim os acordos que vão ser feitos durante esse processo, né? Que são muito interessantes entre o Daniel de la Touche e o Jerônimo de Albuquerque. Por exemplo, no dia 27 de novembro é realizado um banquete para celebrar a trégua que há durante esse conflito, né? E, aliás, as principais fontes que se tem disso são os relatos não só do padre Capuchinho, que eu falo naqueles vídeos, né? O Claude de Beauville, que eu vou fazer um vídeo sobre os relatos dele aqui no Maranhão, mas também de outras pessoas que estavam lá, que fizeram crônicas relacionadas a isso. O banquete, inclusive, está numa dessas crônicas. Durante muito processo, né, esse processo de trégua, o Jerônimo ele trocou cartas com o Daniel de la Touche. Sabiam disso? Eles trocavam muitas correspondências e ficavam esperando ordens vindos da Europa para saber se o conflito continuaria ou não. Como vocês podem imaginar, a distância na época, quer dizer, a distância até hoje, né, é grande, né, do Brasil para a Europa. Porém, na época era mais dificultoso porque você não tinha tecnologia, você não tinha aviões. Então era tudo por embarcações, não demorava muito. Entre alguns acordos, ficou certo de que a trégua aconteceria e que prisioneiros de ambas as partes seriam libertos. Os relatos, né, e as cartas que chegavam nas cortes de ambos os reinos começou a gerar alguns debates, principalmente lá no reino espanhol, quando chegava os relatos, né, os representantes do lado português para falar sobre o que estava rolando aqui no Maranhão. Inclusive o Jerônimo de Albuquerque, ele queria, né, ele almejava isso, que os franceses talvez poderiam vir por lado português. Inclusive ele via o Daniel de la Touche como um possível aliado, assim, em vez da gente expulsar esses caras, a gente toma o território e faz um acordo com eles, eles viram aqui nossos parceiros. Porém, além de que muitas pessoas ali na corte não queriam se aliar aos franceses, começou a chegar informações de que os franceses eles estavam ganhando tempo e que novos reforços chegariam para eles para travar uma guerra terrível aí contra os portugueses. Então, cada vez mais a corte luso-espanhola queria expulsar os franceses do Maranhão. Em meio a essa possível trégua, começa a chegar para ambas as partes reforços militares, principalmente por os portugueses. Eles começam a se equipar de uma forma tremenda. No dia 2 de novembro de 1615, é negociado, né, feito assinatura de um tratado de paz, no qual os franceses entregam o forte São Luís para os portugueses. Só que os franceses eles pedem indenização, né? No meio do acordo ali, eles pedem que eles sejam indenizados pelos gastos que eles tiveram com a empreitada. E os portugueses não queriam isso de jeito nenhum. Porém, chega um momento em que o forte sim é negociado e é dado para os portugueses. Há essa trégua, né, de mais amistosa
em novembro de 1615. Inclusive os franceses eles vão ser os guias dos portugueses na região, né? A figura de Daniel de La Touche é interessante nesse processo, porque o Daniel de La Touche ele vai ser importante, porque ele vai perceber que tem uma discordância entre os comandantes, entre o Moreno e o Jerônimo. E ele vai usar um pouco disso. Chega algum momento que alguns capitães, principalmente o Alexandre Moura, que era um capitão conceituado, ele percebe, ele fica com raiva do Daniel de La Touche, porque ele percebe que o cara está tentando ganhar tempo. Em algum momento, o Daniel de La Touche ele é detido pelo Alexandre de Moura, inclusive ele é mandado para Pernambuco para falar, né, para conversar com o Gaspar de Souza, e depois ele é mandado para Lisboa, que fica ali sobre o domínio luso-espanhol. Essa prisão de Daniel de La Touche ela vai causar um desconforto entre os reinos francês e espanhol, né, porque o reino francês ele vai começar, né, o rei da França, ele vai começar a questionar por que o La Touche ainda estava preso. E os portugueses viam que o La Touche seria um problema gigantesco nessa questão da ocupação do Maranhão. Então, sem muitas possibilidades mais de retomar a sua colônia, né, a tentativa da França equinocial, não resta nada mais aos franceses a não ser sair do Maranhão, tendo como grandes responsáveis por isso não só o Jerônimo de Albuquerque, como o Moreno e também o Alexandre de Moura, que foi um capitão que foi muito astucioso e foi responsável por expulsar os franceses, principalmente aí o Daniel de La Touche, que era a grande mente por trás desse processo. Com essa conquista, né, o Jerônimo de Albuquerque ele vai passar a usar o codinome Maranhão, né, no final do seu nome vai ser Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Mas então é isso, pessoal, essa foi a Batalha de Guaxinduba. Todas as fontes estão aqui na descrição. E não esquece que eu tô voltando com esse projeto, cara. Vamos fazer esse projeto crescer. Eu vou trazer muitas informações, lembrando que não é só história, tem curiosidades. Tem aí o vídeo sobre o Guaraná Jesus, tem sobre Ana Jansen, tem coisas que só tem no Maranhão. Então dá uma olhada no canal, tenho certeza que você vai gostar. Tudo sobre o Maranhão aí, informações, curiosidades. Valeu, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!